Gravíssimo. Moraes afirma que Silvinei fez uso irregular da máquina pública para interferir no processo eleitoral. Ao ministro do STF, investigadores disseram que Silvinei estaria constrangendo testemunhas, tá? Argumento que justificou a prisão do ex-presidente Bolsonaro, ó. Eu acho que essa é a vontade, mas enfim, que justificou a prisão aí do policial rodoviário federal, que é o cara aí que aparentemente estava se sentindo um bichão, tá? Outra situação gravíssima também é essa daqui, o Lula corre perigo. GSI abre investigação e afastará funcionários após detalhes da segurança de Lula serem vazados. Matéria do Brasil 247, a gente vai falar mais sobre isso daqui. Os caras já sabiam mais ou menos a quando que o Lula ia viajar, para qual país, aqui no Brasil, para qual estado, tá? E a situação foi ficando complicada. Reunião com Torres, né? Reunião de Torres, investigada pela Polícia Federal, pode comprovar que blitz contra eleitores de Lula foi ordem de Bolsonaro. Ou seja, aqui a casa caiu para Bolsonaro de modo geral. Então, a situação tá ficando complicada, perigosa demais para o Bolsonaro. E se isso fosse um filme, eu diria que seria todo mundo em pânico da equipe do Bolsonaro. Se essa situação no Brasil, essa situação política, né, tivesse um nome de filme, seria todo mundo em pânico, Bolsonaro em pânico, o Torres em pânico, Silvio em pânico e também o Cid em pânico. Então, tudo isso aqui vai apontar para uma única pessoa. A prisão, ela se aproxima e a passos largos, tá? Imagina o Bolsonaro correndo assim à frente e atrás na prisão. Há um tempo atrás, há cerca de mais ou menos 6 meses, né? Tava um tanto que distante essa prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro correndo na frente e a prisão correndo atrás, a distância de 10 quilômetros mais ou menos. Agora, parece que a prisão está perto do Bolsonaro a cerca de centímetros, a ponto de uma coisinha só, de repente, no amanhã cedo, às 6 da manhã, a Polícia Federal vai à casa do Bolsonaro. Então, tá perto esse dia, né? Se você imaginava, se você sonhava com esse dia, a hora tá chegando. Porque, de certo modo, para que se haja um crime, é claro, já expliquei isso aqui, tem que estar no Código Penal. E tem mais uma outra coisa que eu vou dizer mais à frente, que de certo modo pode comprometer a vida do Bolsonaro de modo geral. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado à direita e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade, tá? Então, eu já peço para você já deixar um like aí e ajudar a gente. Ó, gente, é o seguinte, matéria do Brasil 247 diz aqui o seguinte: reunião de Torres investigada pela Polícia Federal pode comprovar que blitz contra eleitores de Lula foi ordem de Bolsonaro. Aqui é talvez a peça que faltava, tá? E ainda tem essa peça que faltava e tem mais algumas coisas que a gente vai mencionar. De acordo com investigadores que estão lidando com a operação da Polícia Federal, desencadeada no momento, é agora uma prioridade de analisar detalhadamente os acontecimentos desse encontro. Então tá aqui Bolsonaro dando risada com o outro lá que achava que era da Liga da Justiça, é esse daqui, ó, tá? Que parece que ele, né, foi a um posto aí, um posto de gasolina, o cara não quis lavar o carro dele, aí você já imagina a situação, tá? Era o dono do Brasil. Isso aqui é o dono do Brasil, o presidente do Brasil. Vamos lá. Não é nem o dono, né? Não é nem o presidente, é o dono. O encontro que ocorreu no escritório do então ministro da Justiça, Anderson Torres, na noite do dia 19 de outubro, está sendo interpretado pela Polícia Federal como a evidência que sustenta que a Operação Eleições 2022 foi uma decisão do governo de Jair Messias Bolsonaro e não isoladamente do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, informa a jornalista Malu Gaspar do Globo. De acordo com os investigadores que estão lidando com a operação da Polícia Federal desencadeada no momento, é agora uma prioridade de analisar detalhadamente os acontecimentos desse encontro. Isso tem como objetivo envolver não apenas o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, mas também o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, uma coordenação e planejamento dos bloqueios rodoviários destinados a perturbar a livre circulação de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva
na região do Nordeste durante o segundo turno das eleições. Gravíssimos. Gravíssimo. Moraes afirma que Silvinei fez uso irregular da máquina pública para interferir no processo eleitoral. A reunião do ministro da Justiça, com a presença do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, e seu diretor de inteligência, Luiz Carlos, além da diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, e membros da cúpula da Polícia Rodoviária Federal, tá? A apreensão de dispositivos eletrônicos em operações anteriores relacionadas aos bloqueios rodoviários no dia das eleições trouxe à tona mensagens extraídas dos celulares de Marília. Desculpa aqui. Se precisava de prova, será que essa serve? Então tá aí, ó, tá? Cara, a situação de Bolsonaro não vai ter escapatória, tá? Não vai ter. Até me perdi aqui, mas eu me perdi na hora que mostra assim, ó, apreensão dos telefones, enfim, em operações anteriores relacionadas aos bloqueios rodoviários no dia das eleições, trouxe à tona mensagens extraídas do celular de Marília. Ou seja, a prova que faltava, a prova que muda tudo, sobre a convocação de Torres e o horário da reunião. Olha que loucura, meu pai. Cara, a casa caindo para o Bolsonaro. Se pegar esses documentos aí e anexar no processo, dependendo da interpretação do juiz, olha, a coisa vai ficar feia. E eu vou dizer para você que independente da posição do juiz de primeiro grau, a coisa vai ficar complicada. Eu vou dizer para você o porquê. Além do próprio Vasquez, que já prestou depoimento sobre o caso anteriormente, deve depor a Polícia Federal amanhã, na quinta-feira, dia 10. Marília Alencar também será ouvida, e você vai saber algo que é muito importante. A Marília Alencar também será ouvida na sexta-feira para fornecer informações sobre a reunião. Gente, ó, daqui para sexta-feira, a casa do Bolsonaro pode cair literalmente. Superintendente da Polícia Rodoviária Federal na região, inclusive, não escondiam de seus subordinados qual era o objetivo da operação. Agora, vários deles estão sob investigação pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal. Então tá aqui, né, a prova, de certo modo, que muda tudo. Como eu já disse, para que se haja um crime, é preciso que tenha escrito lá no Código Penal e, de certo modo, que haja materialidade. Então, a materialidade aqui são as provas. E quais são as provas? Tá? Foram pegos aí nos aparelhos eletrônicos, lixeira, as provas que faltavam, né? Como é que eu posso dizer as provas que faltavam? Mas e-mails, dentre outras coisas, né? Reunião. Os próprios caras já não estavam mais escondendo tudo isso aqui. E a coisa foi ficando complicada. Isso, de certo modo, acaba que gerando um prejuízo absurdo para o próprio Bolsonaro, aonde essas figuras aqui, elas não vão, né, sustentar tudo isso. E o Bolsonaro, que tá sorrindo nessa foto aqui, vai sofrer, vai chorar, porque, de certo modo, o que a justiça trabalha é com provas. Tendo as provas, tendo os e-mails, tendo as testemunhas, todo esse pessoal aí que parece que, dentre tantas, pelo motivo da prisão de modo geral que foi feita hoje, eu acho que do Torres, é justamente por isso, tá? Deixa eu ver se foi todo ou se foi para mim não me equivocar aqui. Enfim, né? Houve uma prisão aí do Torres hoje, justamente por isso, porque ele estava, de certo modo, constrangendo as testemunhas, tá? E por que né, ele estava, de certo modo, constrangendo as testemunhas? Que o Silvinei estava, de certo modo, apertando aí o pessoal, justamente por isso, porque há fortes indícios aí que esses caras estavam participando de uma trama golpista. Agora, né, por que é que esses caras iriam participar de uma trama golpista? Eles estavam, de certo modo, com um único objetivo, né? Por que os caras iriam impedir o Lula lá? Por que tinha lá o encontro com os caras lá para poder dificultar lá no Nordeste as eleições, literalmente? Eles tinham um único objetivo: eleger uma pessoa que está aí ao lado dessa foto, que eu não vou dizer o nome, mas vou passar o mouse aqui, eu acho que talvez vocês vão ver mais ou menos, tá? Eleger uma única pessoa. E essa pessoa
que gerou prejuízo ao povo brasileiro. Eles queriam ela no poder para continuar castigando o povo brasileiro. Só que deu errado, porque o Bolsonaro perdeu as eleições e agora esses caras aqui, ó, vão perder a aposentadoria, vão perder o emprego, tá? E vão passar aí para a história, né? De uma maneira com uma noda na história do Brasil, tá? Então é isso, não compensa, a justiça tem que ser feita para que, de certo modo, isso não se repita com ninguém. Até porque isso não é justo. Outra situação aqui, reunião de Torres investigada pela... A gente já mencionou isso daqui, esse tema, mas outra situação aqui que preocupa também é essa daqui, ó. GSI abre investigação e afastará funcionários após detalhamento da segurança de Lula serem vazados, tá? Então isso aqui é extremamente perigoso, é uma situação extremamente complicada. Parece que os caras vazaram aí, né, informações aonde o Lula estava, especificamente, quando que ele ia para a China, quando é que ele ia voltar, e eles vazaram para uma pessoa que é no caso aí o Cid. Então, é uma situação complicada. O Brasil não pode deixar que isso vire a casa da mãe Joana. Qualquer pessoa chega lá, tem acesso, vaza informação do presidente. Isso não é uma esculhambação, as coisas não são assim. Na época do Bolsonaro, quando ele estava como presidente da República, as coisas não funcionavam assim, ninguém constrangia. Ele pintou e bordou aí durante 3 anos e meio, depois que ele foi dizendo que foi ficar bonzinho, mas de modo geral era isso, tá? Ninguém vazava essas informações. Eu lembro que por causa de um cara que falou que não ia cozinhar para ele, os caras prenderam ele. Agora com o Lula tá aí, o cara utilizando da máquina do Estado para poder ficar passando informação do presidente, para onde ele vai, para onde ele não vai. Pouco interessa. Essas pessoas que vazaram isso aí tem que ser afastado, tem que ser mandado embora e, de certo modo, de preferência, ainda devolver aí uma parte do dinheiro, né, que receberam aí, gerando prejuízo para o Brasil. Tá? Isso já passou da conta. Fanatismo, né? É uma coisa muito ruim e a gente não pode permitir que isso aconteça, tá? Aqui o Moraes afirma que o Silvinei fez o uso da máquina irregular do Estado e gerando transtorno e constrangimento. Assim, gente, tá na cara. Tá na hora dessa palhaçada acabar, essa situação constrangedora, né? Olha só a matéria aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destacou, né, na ordem de prisão preventiva de Silvinei, né, que eu até falei aqui do Anderson Torres, mas do Silvinei, e diretor da Polícia Rodoviária Federal, que a conduta seguida pela Polícia Federal é classificada como ilícita e de extrema gravidade. Segundo o magistrado, houve indícios de uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral. A conduta do investigado, narrada pela Polícia Federal, revela-se ilícita e gravíssima, pois são apontados elementos indicativos de uso irregular da máquina pública com o objetivo de interferir no processo eleitoral, via direcionamento tendencioso de recursos humanos e materiais com o intuito de dificultar os trânsitos de eleitores, diz Moraes no documento. Então tá aqui, eu não sei como um cara que se diz que é policial passa por age dessa maneira. Isso não é conduta de policial, é conduta de criminoso, tá? Não, de verdade, assim, não é conduta de um cara que é policial. É conduta de um criminoso. E criminoso tem que estar num local específico para ser, de certo modo, tratado. Essa que é a realidade. Vai ser tratado lá na justiça, vai ser tratado lá, no caso aqui, diretamente com o Xandão, tá? Ou com outros policiais, com outros juízes aí. Essa aqui é a realidade, isso não pode ser, né, de jeito nenhum permitido. E o pior, né, o cara parece que ele estava utilizando a máquina pública para coagir as testemunhas. Natália, Adiel Pereira, todos eles trabalham na Polícia Federal, que aparentemente mentiram no depoimento, conforme já relatado, indicando a presença de temor reverencial em quem? Em Silvinei Vasco. Então tá aí. Na minha visão, esses caras têm que ser punidos de maneira draconiana para que não façam mais. São policiais, mas são representantes lá do Estado, são braços do Estado, não são lá braço do Bolsonaro, até porque Bolsonaro não é o Estado de modo geral. Então tem que mostrar para essa galera aí que age dessa maneira, independente do presidente que estiver lá, tem que respeitar. Eles não servem um presidente A, B ou C, eles servem o Estado, tá? Se quiser fazer algumas, né, ou tiver um outro tipo de comportamento,
tenha na sua empresa, ou faça de lá da sua empresa a sua casa. No estado, de jeito nenhum, tá? E precisa ser imediatamente punido para que outros não façam da mesma maneira. Siga a mesma teoria do professor e promotor Rogério Greco, que é monstruoso no direito, tá? Promotor, o cara é fantástico e tem que ser utilizada essa teoria mesmo. Uma teoria draconiana, distributiva, tá? Para que ele não faça mais. Até porque esse cara tava tão ousado, que ele que era o seguinte, ele chegou parece que teve um deles aí que chegou num posto de gasolina e pediu pro cara, ordenou que o cara lavasse a viatura dele, o carro, um negócio assim. É loucura, né? O cara acha que o Estado é ele. Let's se moar. Então, pessoas desse tipo têm que ser punidas o mais rápido possível para não se alastrar e entranhar no Estado, tá? Então, gente, ó, é isso. Se por falta de prova, se estava faltando prova para prender o Bolsonaro, tá? Você pode ter certeza que essa já é um grande avanço. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aí. Comentem aí embaixo, diz aí a sua opinião, o que você acha disso. E se o Bolsonaro vai ser preso nesse semestre ainda. Bem, é isso aqui. Quem falou, Cláudio Pereira. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. E a gente se fala na próxima.